Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se não, eu já profetizo que você vai ficar em nome de Jesus. Bem, mais uma vez estou aqui para trazer algo da parte do Senhor para o seu coração. Não sei o que tem te atemorizado, o que tem te trazido ansiedade, é aquilo que você está precisando no momento, mas fica aqui que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Antes de mais nada, eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Pois bem, o Senhor te convida a levar todas as suas preocupações em oração. Mas muitas das vezes nós pensamos que oração é só aquilo que nós fazemos dentro do nosso quarto, na igreja, no monte, né? Mas oração é toda aquela conversa sincera que você leva ao Pai, que você faz com sinceridade, inteireza de coração. E muitas das vezes nós fazemos isso no trajeto do trabalho, no caminho para a escola, dentro do ônibus, na cozinha, lavando a louça, né? Muitas das vezes nós estamos ligadas com Deus, estamos em oração e até às vezes nem percebemos que fazemos tantas orações. Falo assim porque eu quero te trazer uma experiência que eu tive, um testemunho aqui para edificar a sua fé. Já aconteceu há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, mas eu senti de Deus trazer aqui para você, para alimentar a sua fé. Então fica aí e preste atenção, tá? Pois bem, nessa época eu estava morando na cidade a qual tenho o meu emprego, né? E nessa época morando também de aluguel e bem distante do trabalho, um percurso bem cansativo, subidas e descidas, e estava bem difícil para mim. Próximo do meu trabalho tinha uma pequena loja, né, de motos, certo? E sempre que eu passava lá em frente a essa loja, eu ficava de olho em uma moto, né, e aí eu dizia: "Ah, Senhor, eu queria tanto essa moto, mas no momento eu não tenho condições, eu tenho outras prioridades". Mas eu senti assim um desejo tão grande, sabe, de comprar aquela moto, porque ia facilitar bastante a minha vida, né, meu percurso, que era bem cansativo. E aí, todas as vezes que eu passava lá e que eu via aquela moto naquela cor, eu ficava olhando e suspirando. Mas no fundo, né, eu sabia que não podia. Enfim, para resumir, certo dia eu fui para um culto, né, em um lugar bem distante, bem inacessível, trajeto bem difícil mesmo, à noite, bem perigoso. E nesse dia eu não estava muito bem, mas eu fui, louvei ao Senhor, né? E quando terminou o culto, um irmão me chamou e disse assim: Olha, eu tive uma visão com você. Eu via você subindo um degrau e eu perguntava para o Senhor o que significava aquilo, e ele dizia que é uma oração sua que Deus vai atender, algo que você está pedindo a Ele, Ele vai te entregar. Pois bem, eu não sabia o que de fato, né, o Senhor iria me entregar, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu peço tanta coisa em oração, o que será que Deus ele vai me dar? E aí foi se passando os dias, foram passando os dias e eu fiquei, acho que eu acabei até esquecendo, né, dessa profecia. E aí um tio meu, por parte de pai, né, entrou em contato e disse que a minha avó paterna queria falar comigo. E assim, eles nunca, eu fiquei assim, sem entender, né, porque eu não tinha esse costume de falar com eles, a gente não tinha muito acesso, né, à minha família paterna. E aí eu estava passando por uma situação, assim, bem difícil e eu não estava a fim de sair de uma cidade para outra, né, de me deslocar e não estava bem. E o meu tio insistindo, insistindo, insistindo. E aí eu fiquei: "Meu Deus, o que que ele quer comigo?". Eu acho que deve ser alguma coisa assim que ele, para ele estar insistindo, eu vou ter que ir lá. Aí um certo dia eu disse: "Não, eu vou lá", para você ver, né, como é as coisas. E aí,
quando Deus ele quer te abençoar, não tem quem impeça. Realmente a bênção ela vai correr atrás de você. Porque eu não, de fato, eu não sabia o que era. E aí, isso me faz lembrar um versículo na Bíblia, que diz, lá no livro de Jó, né, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, você pode abrir em Jó 23:13, que diz, mas quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem desejar. Esse é o nosso Deus. Quando ele quer abençoar, ele não pergunta, ele não pede opinião, ele simplesmente abençoa. E foi o que aconteceu comigo. A minha avó estava me procurando para me abençoar. E olha a profecia que eu recebi. E aí a minha avó tinha vendido alguns terrenos, né? Deus tocou no coração dela, eu creio. E ela achou por bem repartir com os filhos, e os filhos que não estivessem vivos, ela iria entregar parte do dinheiro para os filhos desses filhos. No caso, seria eu mais um primo. E aí, pasme, a minha avó e o meu tio estavam me procurando para me dar dinheiro, né? E eu não sabia, de fato, eu não fazia a mínima ideia. Foi quando eu abri aquele pacote, estava lá o dinheiro bem embrulhado, né? Na época tudo em cédula ali direitinho, e eu, nossa, eu me surpreendi, eu disse, meu Deus, primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou comprar a minha moto. E realmente aquele dinheiro deu quase para me comprar a moto toda à vista. Eu só completei com mais um pouquinho de dinheiro e, pasmem, eu comprei a minha moto à vista, né? Ganhei um super desconto na época e eu só consegui tirar a moto da cor branca. Quando eu fui em outra loja, não tinha a moto branca que eu ia tirar em outras cores, não dava certo, acontecia algum problema. A única venda que deu certo passar foi a loja que tinha a moto branca, que foi a que eu pedi a Deus. E ele queria me entregar do jeitinho que eu pedi. E eu consegui comprar a minha moto à vista, com o dinheiro que a minha avó me deu na época. E assim, com um descontaço, né? Ganhando o capacete, tudo, né? O Senhor, ele me deu, de fato, aquilo que eu pedia para ele, que nem eu percebia que eu estava fazendo uma oração, e uma oração tão sincera, né? Porque ele conhecia a intenção do meu coração. E Deus, ele me abençoou, né? E eu quero dizer para você que Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa para abençoar os seus filhos. Ele tocou no coração de uma pessoa distante de mim, que eu não esperava, veio até a mim e eu consegui comprar aquele veículo que eu tanto almejava e o Senhor falou que havia escutado, né, a minha oração, iria entregar o que eu tinha pedido. E eu só dizia assim, Senhor, como eu queria essa moto, mas eu não estou com condições. Mas Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão bondoso, como diz o versículo. Quando ele toma a decisão, ninguém pode fazê-lo mudar de ideia. Ele faz o que bem deseja. E o Senhor, ele ouviu a intenção do meu coração, a sinceridade do meu coração, e me abençoou com aquele veículo. Quando eu menos esperava, Deus me surpreendeu. E assim ele pode fazer com você. Ele pode te surpreender. Que você receba esse pequeno testemunho e essa palavra e guarde no seu coração, porque o Senhor, ele vai te abençoar, ele vai te surpreender quando você menos esperar. Tira a ansiedade do teu coração, confia nele e o mais ele fará por ti. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, ele não esqueceu de você. Fica com Deus, fica com essa palavra. Amém.